Chamar para cá o professor de Relações Internacionais que vai nos ajudar a entender, Maurício Santoro, professor, e olha, tá sendo recorrente, né? E agora vão dizer o quê? Não vi se o Steve Bannon ele deu alguma falsa, né? É porque sempre tem uma justificativa, né, o professor, quando esses gestos são feitos. Mas enfim, quero te ouvir, professor. Boa noite. Boa noite, Diego, Andressa, Sakamoto. De fato, esse tipo de gesto voltou, né, a ficar frequente na política global, sobretudo por conta de lideranças nos Estados Unidos. Né? Há poucas semanas foi o Elon Musk, agora foi o Steve Bannon. Agora, o que é importante no que aconteceu hoje é porque nós estamos percebendo que há uma separação crescente entre os movimentos políticos nos Estados Unidos e na Europa, inclusive no campo conservador. Então, é muito significativo essa decisão do Jordan Bardella, da reunião nacional francesa, de sair do evento após o Bannon fazer esse tipo de gesto. Olha, e o Bardella é uma pessoa extremamente importante no mundo conservador francês, né? Se a Marine Le Pen tivesse vencido as eleições na França no ano passado, o Bardella seria primeiro-ministro da França hoje. Agora, o que nós estamos notando é que os americanos estão olhando cada vez mais para essa questão de uma aproximação com a Rússia, de uma aproximação com regimes autoritários, ao passo que na Europa, mesmo entre os partidos mais à direita, esse tipo de posicionamento é repudiado. Então, há uma divisão muito forte hoje entre os Estados Unidos e a Europa, maior do que qualquer cisma, do que qualquer ruptura que nós tenhamos visto, pelo menos desde 1945. E essa divisão se tornou tão profunda hoje em dia, por causa da Rússia, por causa da guerra na Ucrânia, que ela está ameaçando a própria continuidade dessa aliança militar e política entre os Estados Unidos e a Europa. Eu queria fazer uma pergunta pro Santoro. Boa tarde, Santoro. Mas antes, até respondendo a pergunta do Diego, eu estava lendo o Le Monde aqui, Diego. Desculpa, tradução meio simultânea, assim, então vai ser meio grosso. Eu confio no seu francês. O Le Monde perguntou para o Bannon, né, sobre o cancelamento, né, da fala, né, do presidente do partido de extrema esquerda francês, e aí o Bannon falou que era ridículo, que ele tinha feito a mesma coisa na Frente Nacional quando ele foi convidado para falar alguns anos atrás, falou que era uma saudação à multidão, né, e fez uma crítica. Pelo que eu estou entendendo aqui, ele acabou chamando o Steve Bannon chamou o Bardella de menininha, por conta disso, filete, né? Então, ou seja, ele respondeu mais ou menos na linha do Musk, falando, eu não fiz uma saudação nazista, foi uma saudação à multidão, né? Claro, acredita quem quer, né? Mas aí ele chamou o Bardella de menina, né? Em resposta, ele falou, tipo, dobra a aposta, né? O negócio piora a situação, né, do garotinha, né, menininha, garotinha. Ô, Santoro, boa tarde. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que foi muito feliz quando você colocou que essa diferenciação entre as extremas direitas neste momento. E eu lembrei de uma coisa, que a própria alternativa para a Alemanha, né, ela tinha, na verdade, na época das eleições para o Parlamento Europeu, ela estava tentando isolar internamente o pessoal neonazista do partido para não criar problema para a eleição para o Parlamento Europeu. E aí o Bardella também faz essa agora, tipo, tentando evitar, porque, não sei, a impressão de quem vê por fora é que existe uma tentativa, pelo menos cosmética, de uma parte dos partidos de extrema-direita europeu de se mostrarem minimamente institucionais, né? Eu não sei se é mais ou menos nessa linha, assim, como é que você vê? Porque isso já aconteceu na Alemanha, aconteceu em outros países, que essa tentativa o Vox também já tentou, não, peraí, a gente não é neonazista, a gente não é aqui, a gente não é ali, tentando se isolar e mostrar, olha, eu não estou compactuando com isso. É uma tentativa real de chegar ao poder, até porque a gente sabe que para chegar ao poder, esse pessoal tem que abandonar só o discurso extremo e começar a caminhar um pouco para o centro para ganhar voto do centro. Vai nesse sentido, assim?
Ele vai nesse sentido, é uma diferença real, e tanto do ponto de vista político, partidário, quanto também no aspecto jurídico. Então, fazer essa saudação nazista na Alemanha é crime, como, aliás, é no Brasil também. Né? Usar uma suástica, um símbolo nazista, é crime nesses países. É diferente nos Estados Unidos, onde o sistema jurídico é muito baseado na ideia de liberdade de expressão, incluindo a liberdade de fazer gestos ou comentários que, em outros países, em outros sistemas jurídicos, seriam considerados como discurso de ódio. Agora, no que diz respeito a uma estratégia política, né, o caso da França, por exemplo, a reunião nacional, sob a liderança da Marine Le Pen, fez um esforço muito grande de se afastar de algumas das suas bandeiras mais radicais das últimas décadas. Então, a Marine Le Pen é muito diferente do que era o seu pai, né, o falecido Jean-Marie Le Pen. Quando ele liderava o partido, havia toda uma associação com a questão colonial na Argélia, com a questão da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a própria escolha do Bardella, que é um rapaz muito jovem, ele não tem 30 anos ainda, para ser um novo líder do partido, é uma tentativa também de mostrar um outro rosto, né, uma outra agenda política. Então, tudo isso é importante. O caso da Alemanha é extremamente significativo, eu diria que o mais importante neste momento, nessa relação da Europa com os Estados Unidos, porque os alemães vão às urnas agora no domingo, eleições gerais, né, vão escolher um novo parlamento, um novo primeiro-ministro, e a alternativa para a Alemanha, que é o partido mais à direita, né, no sistema político alemão, está em segundo lugar, com 20% dos votos. Provavelmente quem vai ganhar vão ser os conservadores, os democratas cristãos, em torno de 30% da votação. Eles não vão ter maioria, vão ter que fazer algum tipo de coligação, algum tipo de aliança com os liberais, talvez com os sociais-democratas, com o Partido Verde. Então tem um xadrez político complexo ali na Alemanha, e eu estou curioso para entender qual vai ser a reação dos alemães a toda essa tentativa do novo governo Trump, né, de interferir de uma maneira muito direta na política alemã. Então, o Elon Musk tem elogiado muito a aliança pela Alemanha. O vice-presidente J.D. Vance, quando deu a sua palestra na Conferência de Munique semana passada, também foi muito explícito na defesa da alternativa para a Alemanha, na crítica das autoridades alemãs. Como é que o eleitor vai reagir a isso, né? Será que isso vai provocar algum tipo de aumento de popularidade desse partido? Ou, pelo contrário, o eleitor vai reagir ali com até uma questão assim de não gostar dessa interferência americana? É uma pergunta para fim de semana. E pegaram no pulo aqui, tá pedindo para cortar para mim, viu, Andressa? Você viu? Queria te passar a palavra, fiz assim, vem para cá, igual aquele apresentador lá do programa humorístico da Globo. Foca em mim, vai lá, Andressa, é contigo. Eu fico preocupada aqui com os intervalos, para não furar o programa. Mas, Santoro, eu queria que você colocasse um pouco qual que é a participação hoje do Bannon no governo Trump, a voz dele ali no governo, e qual é que efeito tem, né? Claro, ele estava falando ali no Congresso conservador, mas assim, o Elon Musk não, e essas imagens correm, né? O país. Que efeito isso tem no eleitorado, assim? Isso faz com que você tenha um eleitorado mais violento, mais inflamado? Boa tarde, Andressa. A gente acabou de completar o primeiro mês do segundo mandato do governo Trump, né? Parece que é mais, né? Parece que já é um governo que dura mais tempo, justamente por conta da enorme quantidade de surpresas, de reviravoltas, de crises políticas desde que o Trump voltou à presidência. E muitas pessoas acreditavam que seria uma espécie de repetição do primeiro mandato, e não é isso que a gente tem visto, né? Sobretudo na relação com a Europa, nos posicionamentos americanos com a Rússia, mudou muita coisa. Então é um governo Trump que veio mais radicalizado, um partido republicano que mudou muito também nesses anos, né? Ele está muito mais hoje à imagem e semelhança do Trump do que ele era lá em 2016, quando o Trump foi eleito presidente pela primeira vez. E, embora o Trump tenha maioria no Congresso, né, já houve algumas votações na qual grupos mais moderados dentro do Partido Republicano votaram contra ele, sobretudo na indicação dos seus nomes mais polêmicos para o gabinete ministerial. Porque nos Estados Unidos, a diferença do que acontece no Brasil,
quem o presidente nomeia para o ministério tem que ser aprovado pelo Senado, né? Então não é simplesmente a vontade individual do presidente. Então, por exemplo, o indicado do Trump para o Ministério da Defesa foi aprovado por apenas um voto. Na verdade, teve que o presidente do Senado, que também é o vice-presidente da República nos Estados Unidos, teve que dar o voto de Minerva. Isso nunca tinha acontecido antes na história americana, né? O indicado do Trump para o Ministério da Saúde também foi uma votação muito disputada, né? Para o novo presidente, o diretor do FBI, também foi aprovado só por um voto. Então, há uma certa desconfiança do Congresso com o Trump, mesmo com essa maioria que ele tem atualmente. E se essas decisões controversas do Trump começarem a render problemas econômicos, como inflação, como queda nas exportações americanas, né, a gente pode inferir que essa desconfiança do Congresso vai aumentar. E que esses grupos dissidentes no Partido Republicano se tornariam mais fortes, mais influentes. E, claro, a sociedade americana é muito diversa, muito plural. Há uma imprensa extremamente atenta, dinâmica, que tem ali acompanhado passo a passo tudo que o Trump faz. Existem os movimentos sociais, as instituições da sociedade civil, os sindicatos, as associações profissionais, os movimentos de direitos humanos. Então, os Estados Unidos não são um regime autoritário. E há uma série de ferramentas nessa sociedade que acredito que podem se opor ao Trump. Bom, é apenas o primeiro mês, tem muita coisa para acontecer. Agora, o que tem me deixado realmente mais surpreso são os posicionamentos com relação à Rússia, a questão da guerra na Ucrânia, porque aí realmente o que o Trump e os seus assessores têm dito nas últimas semanas destoa completamente de qualquer outra declaração diplomática de autoridade americana, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Verdade, professor. Nosso tempo acabou, Diego, mas vai lá. Última pergunta, vai lá, dá tempo, vai lá, manda ver. Não, é uma coisa bem rápida pro Santoro, porque é o seguinte, isso também é bastante chocante, né? Quando ele falou que vou criar uma nova ordem, vou mudar o mundo, realmente, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, em que você joga as bases da Guerra Fria, você não tem uma relação cordial, uma relação próxima, uma relação de defesa dos interesses da Rússia, né? Você acha que isso, na verdade, vai acabar... o Trump imagina uma ordem mundial com grandes potências dominando cada uma o seu quintal, por exemplo, a Rússia influenciando a Europa, os Estados Unidos da América e com a coisa toda, a China quase, porque ele não está batendo na China também. Ele falou até que pode fazer acordo comercial com a China. Ele bate, mas depois dá uma soprada. Você acha que ele pode imaginar um mundo dividindo poder com China e com Rússia? A visão de mundo que o Trump tem mostrado nessas primeiras semanas do governo, né, é uma desconfiança muito profunda das instituições internacionais, das grandes alianças dos Estados Unidos, seja no plano militar, de defesa, seja nos acordos de livre comércio, né? Por exemplo, os grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos são o Canadá e o México, que estão sofrendo críticas até mais duras do que aquela que o Trump tem feito contra a China, por exemplo. Agora, ao mesmo tempo, ele parece imaginar esse mundo na qual China, Rússia, Estados Unidos vão ter as suas zonas de influência regionais, mas vão combater uns aos outros em termos econômicos. Então, por exemplo, ele anunciou uma série de aumentos de tarifas com relação à China, inclusive uma versão própria, né, americana, daquilo que no Brasil nós chamamos de taxa das blusinhas, né? Aqueles impostos sobre as pequenas compras, né, da Shopee, da Shein. Os americanos também gostam, e eles estavam isentos até agora em compras até $800. Então, isso virou também um problema político-econômico por lá. Agora, a questão é se essa visão de mundo do Trump vai entrar realmente em prática, porque ela destoa muito do que é a maneira pela qual os diplomatas, os militares, a elite americana, de uma maneira geral, enxergam o mundo, enxergam os compromissos dos Estados Unidos. E a economia americana é muito interdependente com a União Europeia, com o Canadá, com o México, em menor medida com a China. Então também não é uma coisa trivial, não é algo que dependa apenas da vontade individual do presidente romper com todos esses compromissos.